Por que os nossos jovens se vão? Queridos, a pergunta é: por que aquela criança que me acompanhou durante a infância para a igreja, agora nas noites de sábado estão nas baladas? Por quê? O que está acontecendo? O número de apostasia, de desvio de pessoas da igreja é grande. E a grande interrogação é: por quê? Por quê? E o que eu aprendi lá, meus irmãos, e quero passar para vocês é o seguinte: até os 10 anos de idade, a criança segue os pais. A criança vai com o pai para qualquer canto. Por exemplo, eu percebo muitas vezes lá em casa que a minha esposa vai na padaria comprar pão e a criança: mãe, eu quero ir também. E se a mamãe não deixar, ela chora, que é uma beleza. A criança gosta de acompanhar papai e mamãe até os 10 anos. É por isso que a igreja criou o ministério Aventureiros e Família, porque é exatamente isso, amigos. O aventureiro e família, ele segue papai e mamãe e vão para a igreja. Eu tinha um vídeo muito bacana para passar, mas não vai dar certo, né, Leonardo? Oh, que peninha. Mas na próxima vez eu repito esse sermão novamente. Então, irmãos, o jovem, a criança, até os 10 anos, segue papai. Depois dos 10 anos, até os 15, segue os amigos. E a grande pergunta é: quem são os amigos dos seus filhos? Quando você diz: vamos hoje passear na casa da vovó, o adolescente diz: eu não vou, mamãe, vou ficar em casa. E lá em casa você pensa que ele fica sozinho, mas com ele está o smartphone, uma abertura para o mundo. E lá ele pode se conectar com milhares e milhares de irmãos ou de amigos. E quem são os amigos que faz parte da amizade do seu filho entre 4 paredes? Lembre-se que a criança vai para a igreja até os 10 anos, depois ele vai com os amigos. E se os amigos do seu filho for pessoas que não conhecem Jesus, que não têm uma amizade com Jesus, elas seguem os amigos. É por isso que depois da adolescência, muitos deixam de ir à igreja. Quantos pais que hoje tinham seus filhinhos na igreja, agora não estão mais? E a pergunta que se faz é: onde foi que eu errei? Nós vamos saber agora. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 22, Provérbios capítulo 22 e o versículo 6. Provérbios 22 e o versículo 6. Eu creio que todos já conhecem bem esse versículo. Leonan, reinicia aí, vê se dá certo, que eu posso pegar da metade aí os vídeos. Tá bom? Diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Qual é o ministério dos pais? Qual é a missão dos pais? É ensinar a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Mas a pergunta é: por quê? Quando meu filho, depois da adolescência, andou por outros caminhos que não são os caminhos de Deus. E agora eu lembro do meu menino, o meu menino Samuel, por quem eu orei antes dele nascer 5 anos. E quando Samuel completou a idade adulta, 18 anos, ele liga para mim e diz: papai, eu estou indo para Minas Gerais atrás de uma mulher. E eu tentei aconselhar ele, né? E ele disse: papai, eu agora sou um homem, deixe eu viver a minha vida. E ele falou até numa entonação assim, como se eu tivesse dito alguma coisa contra ele. Eu disse: filho, eu quero apenas saber quem é essa mulher, eu quero apenas te dar um conselho. Pai, a vida agora é minha, agora eu sou um homem. Ele esqueceu, queridos, que ele pode ter 100 anos, ele sempre será o meu filho, a não ser que eu desça a sepultura. E merece honra e respeito de papai e mamãe.
E eu simplesmente disse: filho, então vai, Deus se acompanhe. Eu acho que não foi 3 meses, ele ligou para mim: papai, me ajude. Cadê o homem que precisa do papai de volta? Querida igreja, mas a pergunta é: por que nossos jovens se vão por outros caminhos que não são do Senhor? Sabe por quê? Pasmem, papai e mamãe. O problema é que nós transformamos a religião de Cristo em uma religião de fariseus. Como assim, Expedito? Queridos, a religião dos fariseus tinha como objetivo louvar e engrandecer o próprio eu, ao invés de engrandecer a Deus. Você pode perceber isso nas próprias músicas. Por exemplo, tem uma música que diz: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é tão puro, tão precioso como o ouro de Ofir. Aí eu te pergunto, essa música está louvando a quem? A Deus? Não, ao homem. Você é precioso. Você tem uma riqueza grande dentro de você. Ao contrário do assim diz o Senhor. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E como é que eu sou tão precioso assim? Dentro de mim existe uma riqueza imensa. Que riqueza é essa? Essa é a religião de fariseus. Nós corremos o grande risco de tornar a religião de Cristo em uma religião de fariseus, quando todas as atenções são para mim, para o meu eu. Queridos, isso aí é fácil demais da gente se enganar. Por exemplo, o seu servo aqui, o Expedito, muitos sabem que eu tenho um ministério no WhatsApp de mandar áudio para os nossos amigos. Eu não conto quantas vezes eu parei de mandar áudio porque ninguém me elogiava. Eu mandava naquela empolgação, mas ninguém dizia nem assim: oh, irmão, obrigado. Por conta disso, eu deixava de mandar áudio. Por quê? Porque o ego estava querendo ser alimentado. Uma pregação tão boa e ninguém diz nem amém. Você entendeu, igreja? Como é fácil a gente querer o louvor para o meu eu? Dirijo bem a escola sabatina, dirijo bem os desbravadores, dirijo bem o diaconato, os jovens. Se o ancião não subir aqui para me elogiar, eu vou deixar. Eu não vou mais dirigir a igreja não, ninguém me elogia. Aí o que acontece? Preste bem atenção o que é que acontece. Quando eu penso nisso, no louvor para o meu ego, quando eu canto para me engrandecer, quando eu prego para mostrar que sou profissional, que sou eloquente, eu acabo fazendo tudo não para a glória de Deus, mas para a minha glória. Sendo que eu faço tudo para a minha glória, já não tenho mais ligação com Jesus. Se eu não tenho ligação com Jesus, também não sinto vontade de educar meu filho no caminho do Senhor. Por que, Expedito? Porque não dá ibope. Lá na minha casa, entre 4 paredes, eu colocar meu filhinho no caminho do Senhor, a igreja não está vendo não. Ninguém está vindo para me elogiar não. Eu tenho que fazer na igreja, porque o povo vem, ó, me aplaude. E aqui está o grande problema, queridos. Além de nós termos a tendência de querer o louvor para nós, depois de uma bela música que eu canto, às vezes a igreja, ó, bate palmas, não louvando o Criador, mas o artista que cantou aqui. E com isso eu esqueço Jesus, eu esqueço Deus, inclusive esqueço do microfone aqui que estava para baixo, inclusive esqueço de educar meu filhinho no caminho do Senhor. Então quando chega a adolescência ele vai por outros caminhos, porque papai não teve tempo para mim. Nós temos tempo para ir dar estudo bíblico no sábado todinho, nós temos tempo para cuidar da escola sabatina, de JA, desbravador, nós temos tempo para tudo na igreja, mas para meu filhinho não tenho tempo não. E ele cresce e vai embora que você nem percebe. Quando você perceber, já é tarde demais.
Ele já engrossou o pescoço e agora segue por outros caminhos que não são os caminhos do Senhor. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Essa é uma realidade. Queridos, a serva de Deus diz assim, preste bem atenção. No livro Testemunhos Seletos 1, página 32. Não é bom elogiar a pessoa ou exaltar os talentos de um servo de Cristo. No dia de Deus, muitos hão de ser pesados na balança e serão achados em falta. Por que, Expedito? Por causa da exaltação pessoal. Você veja que no início da pregação eu agradeci primeiramente ao Criador por me ter feito para essa hora. Agradeci ao nosso ancião por me dar esse privilégio de estar aqui. É um privilégio muito grande compartilhar a palavra de Deus com vocês. É um agradecimento. Agradecer a direção do Clube de Aventureiros é um agradecimento. Diferente de um louvor. O irmão Ricardo é bom demais. No Parque Brasil, ele vai fazer aquela igreja se levantar. Eu estou louvando o Ricardo. Isso é o que é perigoso. Então, de tanto louvar o ego, tanto o meu como do meu próximo, eu esqueço o principal que é Deus. E se eu não tenho Deus, como é que eu vou passar para minhas crianças? Amados, presta bem atenção, Uma vez que eu só penso em crescer, em cargos, é aquela briga por autoridade na igreja. Porque eu quero ser o primeiro, não quero ser vice, não. Se me botar como vice, eu nem quero. Aí fica aquela discórdia, aquela desunião, que nem o pastor lá falou. Às vezes uma briga até por causa da cor da parede. A comissão se reúne para pintar a igreja e é uma discórdia, porque só por causa disso, por pequenas coisas. Aí veja que diz aqui, Satanás está ativamente em operação nas cidades, e as suas obras, o seu trabalho são percebidos aonde? Na discussão, na juventude e na religião e na hipocrisia que entrou dentro da igreja. Você entendeu, igreja? Enquanto nós poderíamos estar exaltando o Criador, o inimigo bate palmas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Senhor Jesus, ele ia andando com seus discípulos, e os discípulos se adiantaram um pouco na frente e ele ficou um pouquinho atrás. Enquanto isso, Satanás entrou no meio dos discípulos. E o que se comentava lá era: quem é o maior de nós aqui? Quem é que vai ser o tesoureiro? Quem é que vai ser isso e aquilo? Então Jesus se aproximou e perguntou: vocês estão conversando sobre o que mesmo aí? E os discípulos se tocaram e ficaram mortos de vergonha. E a escritora Ellen diz que naquele momento Satanás entrou no meio dos discípulos para tecer quem é o maior entre vocês. Viu, queridos, o perigo dos elogios, das palmas? Viu o perigo de eu querer ser o tal? Enquanto isso, nós negligenciamos, sabe o quê? A educação dos filhos. E com isso, nossos filhos se vão para onde? Ainda no livro Orientação da Criança, diz assim, devido à falta de cristianismo no lar, que há a falta de poder na igreja. Cadê o poder na igreja? Não tem. Por que não tem? Porque falta religião no lar. Muitos esperam que os filhinhos sejam educados pelo ancião, pela professora do departamento infantil, pelo desbravador. Não, essa missão de educar os filhos não é da igreja, não, é dos pais. A igreja dá aquele reforço, tem os desbravadores, tem o clube de jovens, tem os aventureiros, para dar aquela força, mas a educação do seu filhinho, queridos, sabe de quem? É de você, papai e mamãe. Mas acontece que quando nós chegamos em casa do trabalho,
ao invés de abraçar o filhinho e mostrar Jesus para ele, nós corremos para o celular, ou corremos para os telejornais. Às vezes a mamãe corre para as novelas, e a criança vai crescendo, ela vem para a igreja, porque ela gosta de você, mas não tem nenhuma raiz de religião, nenhuma raiz da palavra de Deus. E quando ela atingir a adolescência, ela vai seguir por outros rumos que não são os de Deus. Será que vai dar certo, meu querido? Coloque aí no vídeo que tem aquela mulher. Eu vou passar aqui, deixa eu que passa. Porque é muito importante esse vídeo que nós vamos ver agora. Vai passar. Vai passar. Vai não. Nós temos que trocar esse equipamento aí, irmão Pedro. Então vamos continuar aqui. Travou. Queridos, vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo 5, verso 8. Rapidinho. 1 Timóteo 5, o versículo 8. Ok, irmão? Como é? Ixi, não. 1 Timóteo 5, verso 8 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior de quê? De que o quem? Um descrente. Você entende, queridos? É pior do que um descrente. E lá vai nós com aquela maior hipocrisia do mundo, com a Bíblia debaixo dos braços. Eu estou indo fazer trabalho missionário, irmão Socorro. Está chegando a Semana Santa, eu tenho que visitar o bairro todinho, porque eu tenho que ganhar almas para Jesus, enquanto a minha criança está perecendo, se acabando no celular, se perdendo dentro do quarto. Você entendeu? É claro que nós não devemos negligenciar o ID. Inclusive, o tema principal da juventude esse ano é Maranata, o Senhor logo vem. ID. Desde a menininha até o mais velho tem a missão de pregar o Evangelho eterno. Depois o Mariano, certamente, depois o diretor de jovens, vai passar para vocês mais informações com relação à missão do ID. Nós precisamos pregar essa mensagem, queridos, porque do contrário, certamente nos perdemos. Mas como eu vou pregar o Evangelho se eu não prego para mim mesmo? Como? Vai dar certo, é? Deixa eu colocar aqui. Vai dar certo, deixem passando. Oh. Aí, escute. Desista, Belisário. Não deu. Esse momento aí foi o momento em que a Rebequinha chegou e disse: papai. Vamos lá? Levanta, papai. Levantar? Leva cadeira. Trazer cadeira? Pra mim. Queridos, esse momento aí foi o momento que ela foi me chamar para fazer o culto. E eu já estava me preparando. Pode tirar, dona Ana. Pode tirar. E eu já estava me preparando para o trabalho. E ela chegou: papai, vamos fazer o tudo? Fazer o tudo? Sim, papai, vamos. Queridos, eu confesso para vocês que muitas vezes a nossa criança nos dá lições maravilhosas. Por exemplo, nós temos o costume de todo dia fazer o culto de manhã e de noite. Mas uma certa vez eu estava trabalhando tanto com a minha esposa, e as crianças, quando deu 5h30, correram para o banheiro, se prepararam. Quando foi na hora exata do culto, chegaram lá: papai, todos nós já estamos preparados para o culto, e vocês não, né?
Que vergonha. Então, queridos, é isso. Temos uma grande responsabilidade a cumprir. E para finalizar a mensagem, queridos, não era o que eu preparei para vocês. Tinha muita coisa linda ali, muitos vídeos, testemunhos, mas vai ficar para outro momento. Eu vou repetir essa pregação aqui, com certeza. Vamos encerrar com a leitura de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 2 a 6. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 10, versos 2 a 6. Como falei, irmãos, a missão principal dos jovens adventistas para esse ano é ide e pregai o Evangelho eterno. E o pastor Rafael fez uma pergunta: você tem pregado o Evangelho? Irmão Pedro, vendendo seus relógios por aí no centro, tem pregado o Evangelho? Amém, louvado seja Deus. Irmão Mário, entregando pizza por aí também, tu tem entregado alguns panfletos juntamente com a pizza? Responda para você mesmo. É só para reflexão a pergunta. Expedito Belisário, tu tem mandado livros nas caixas dos ônibus que tu vende para as pessoas? Tu tem pregado o Evangelho? Se tu não tem, está negando o nome de Jesus. E enquanto nós que temos a esperança da volta de Jesus, o mundo está pregando. E o pastor botou um vídeo lá que eu fiquei encantado. O irmão aqui viu, o nosso diretor de jovem lá do Parque Brasil 3. Joelma, da banda Calypso, no palco, em pleno carnaval, aquela roupa que ela usa, que você já sabe. Depois de algumas embaladas, ela então citou João 14. Jesus está voltando, na casa de meu pai há muitas moradas. E então ela cantou, oi? É isso daí. Então, queridos, e lá no show, viu, irmão Pedro? Lá no show, a Joelma cantou aquela música que você cantou muito aqui na igreja. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu fiquei impressionado, porque enquanto eu estou com os braços cruzados, o próprio mundo está pregando. É claro que a Joelma recebeu estudos bíblicos da igreja adventista. Por outro lado, meu coração ficou trancado de dor, porque ela recebeu a mensagem, está tendo a oportunidade de viver para Deus, mas o mundo lhe prendeu. Mas mesmo assim, ela está pregando o Evangelho. E você? Para finalizar, vamos ler o que eu pedi aí. 1 Coríntios 10, versos 2 a 6 diz: E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar, e beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram. Veja a igreja como o caso é sério. Aquele povo de Israel foram batizados com a mesma nuvem, beberam da mesma água da rocha que é Cristo, comeram do pão do céu, maná, o pão dos anjos, mas apesar de tudo isso, Deus rejeitou a maioria deles.
e por isso ficaram prostrados no deserto, voltaram ao pó no deserto. Então você percebe, irmãos, que não basta apenas ser membro da igreja, é preciso ter comunhão com Jesus. Essa de religião de fariseu, onde o meu ego é massageado com louvores e com pregações, isso aí é balela. Isso passa. Nós temos que honrar, é aquele que nos criou, que deu a vida por cada um de nós. Além dos louvores que exaltam, como aquela música, não chore. Olha, quem cuide de você não dorme, não chore. Ele mandou te dizer que vai te abençoar. Você está massageando o pecador. Ao invés de você louvar o Deus eterno é mencionado aí apenas como o gênio da lâmpada. Eu resolvo o teu problema. Não se preocupe, você é precioso demais. Eu te ajudo. Nós temos que exaltar a Deus, queridos. Exaltar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cadê o amém? Palmas para Jesus. É Jesus, irmão. Se não for Jesus, não adianta. Não adianta. É Jesus, é Jesus, é Jesus e é Jesus, amém? Porque do contrário, queridos, pereceremos também no deserto do pecado. A irmã Socorro vai cantar agora, livre. E antes que a irmã Socorro venha para cá e o Leonan bote o playback dela, eu quero ler com vocês um texto aqui do livro Testemunhos Seletos, volume 5 e a página 278, que diz assim, ó, preste bem atenção. Irmã Socorro, já pode vir, viu? Preste bem atenção aqui, ó. Unir-se à igreja é uma coisa. Entendeu, irmão Mário? Unir-se à igreja, irmã Ana Paula, é uma coisa. Ligar-se com Cristo é outra completamente diferente. Nem todos os nomes registrados no livro da igreja estão listados no livro do Cordeiro. Testemunhos Seletos. Portanto, essa é a questão. Deus em Cristo abençoe a toda essa igreja e que possamos exaltar e louvar e adorar aquele que deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. Amém.